A paz do Senhor, meus irmãos. Deus colocou no meu coração a palavra, eu quero dividir com os irmãos, e ela se encontra registrada no livro do profeta Jonas, a partir do versículo de número 3 do capítulo de número 1, que diz assim: E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, indo para Tarsis, e descendo até Jope, encontrou ali um navio que ia para Tarsis. Então pagou Jonas a tua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para a cidade de Tarsis, fugindo então diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um vento muito forte, e fez-se no mar então uma grande tempestade, que o navio estava para se quebrar. Então temeram aqueles marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas que estavam dentro do navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou, veio até ele dizendo: O que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não venhamos a perecer. Amém? Pode tomar assento, meu irmão, a minha irmã. Você tem liberdade, fecha a tua Bíblia, coloque do lado. Eu quero ser sucinto, não vamos estender por muito este culto, portanto, entendemos que é uma oportunidade muito propícia para se falar de um profeta que, nesta ocasião, eu posso denominá-lo de um missionário, até porque recebeu de Deus uma grande incumbência, recebeu de Deus uma grande missão. Porém, irmãos, paira sobre os nossos ombros a responsabilidade de ministrar esta igreja, porque esse tema não é um tema talvez que possa ser considerado um tema de avivamento, dependendo do que você entende por avivamento, mas o Espírito de Deus colocou esta palavra em meu coração, dizendo-se que é uma palavra para um despertamento. É uma responsabilidade ministrar aos irmãos, que são pessoas que têm um conhecimento amplo e vasto da palavra de Deus, mas a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra, e eu quero dividir com os irmãos o que o Espírito Santo colocou em meu coração, falando sobre a vida de Jonas, e não fugindo do tema deste trabalho, que é um tema que fala sobre missões. Os irmãos bem viram aí que foi apresentado a nós uma peça, e é interessante que, de um lado, alguém não segurou a corda, já do outro, apareceu bastante pessoa para ajudar. E a obra missionária realmente, ela infelizmente tem passado por dificuldades, porque muitos não têm segurado a corda. Porém, irmãos, quando eu estudava a respeito da vida de Jonas, o Senhor falou forte ao meu coração a respeito do fato das pessoas considerarem que Jonas é um profeta fujão. Eu já vi muitos pregadores falar sobre Jonas, ministrar e falar sobre o profeta que fugiu da raia, o profeta que fugiu da chamada, o profeta que Deus mandou ele ir para a direita, ele quis ir talvez para a esquerda. Mas quando eu olhava a vida de Jonas, o Espírito Santo disse ao meu coração que temos que ter um cuidado muito grande quando vamos julgar um profeta, um homem de Deus, um missionário, uma missionária. Temos que ter um cuidado muito grande, porque nós não podemos julgar ninguém, irmão Esdras, sem se colocar antes no lugar daquela pessoa. Muitas das vezes eu vejo as pessoas
comentando, algum missionário foi ao campo e voltou. Por que voltou tão rápido? Algum missionário foi ao campo, ficou tanto tempo, não deu fruto. Por que acontece isso? E a gente vê N tipo de comentários a respeito da vida de alguns missionários. É interessante, irmãos, a gente atentar para um grande detalhe. A Bíblia, antes de eu entrar na mensagem que o Senhor colocou no meu coração, quero falar aos irmãos aqui algo a respeito de 3 grandes missionários que a Bíblia relata para nós e todo crente conhece. São eles: o missionário chamado Jeová, o seu filho chamado Jesus e o Consolador chamado Espírito Santo. E nós não podemos criticar quem vai ao campo e volta rápido, como também não podemos criticar quem vai e muitas das vezes demora para que o resultado aconteça. Como também, irmãos, temos que tomar cuidado com aqueles que já foram e não voltaram mais, porque cada um é chamado para uma obra específica. Lógico que existem as exceções, lógico que existem os percalços do caminho, lógico que nem todos, irmãos, vão dar frutos e frutos em abundância. Lógico que Deus tem com cada um uma chamada específica, um algo diferente. Quando você olha para Deus, nós podemos dizer que Deus foi incumbido de uma grande missão. Por quê? A Bíblia diz lá em Gênesis, no capítulo 1, que criou o Senhor Deus o céu e a terra. E se você estudar um pouquinho o livro de Gênesis, você vai entender que Deus, no 7º dia, já estava descansando de toda a sua obra. Mas Deus nunca morou aqui. A Bíblia diz que Deus reconstruiu a terra, mas o lugar, o trono de Deus fica no céu. Então Deus desceu, e é lógico que ali, eu não vou entrar no detalhe da questão, mas ali é uma recriação. Quando você lê Gênesis capítulo 1 e versículo 2, você vai ouvir a palavra de Deus dizendo: e a terra era sem forma e vazia. Mas na verdade ali se trata de uma recriação da terra. O fato é que eu quero esclarecer aos irmãos, é que em 7 dias Deus acabou a sua obra. Diz a Bíblia, no 6º terminou, a sua obra, e no 7º já estava descansando. Então nós podemos dizer que Deus é um missionário de flash, que veio, resolveu, ele veio para aquilo. Qual era a missão de Deus? Reconstruir, recriar a terra. Ele fez e voltou para o seu trono, deixou o homem ali para lavrá-la. Mas a Bíblia fala de Cristo. Cristo também veio ao nosso mundo, e aí a Bíblia diz que ele viveu 30 anos. Quando chegou no seu 30º ano, então Jesus começa a expandir a sua missão. Qual era a tua missão? Era formar discípulos, era trazer a palavra de Deus ao mundo. O ministério de Jesus durou 3 anos, mas Jesus ficou 33 anos na terra, morreu, ressuscitou, voltou para o céu. E alguém pode até dizer: demorou 33 anos, talvez demorou demais. Mas aí veio o Espírito Santo. Então nós temos aqui, irmãos, 3 exemplos tremendos que eu já ministrei em congressos, falando desses exemplos missionários. Primeiro, Deus, que terminou a sua missão em 7 dias. Depois Jesus, que ficou conosco 33. Mas hoje nós temos o Espírito Santo. E a missão do Espírito Santo qual é? A mais difícil: convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quanto tempo vai durar? Até o arrebatamento da igreja. Aleluia! Quando vai acabar? No arrebatamento da igreja. A Bíblia diz que o Espírito Santo viria, o Senhor Jesus mesmo dizendo: vou mandar um outro Consolador, que no original quer dizer outro, semelhante a mim, igual a mim, para estar convosco para sempre. Então missões, irmãos, não tem tempo determinado, mas o certo é que Deus precisa de alguém para fazer a sua obra. O que é que significa a palavra missão? Se você perguntar para alguém que é entendido, tem um português talvez polido, entendido muito na gramática, no português, e fala bem o português, ele vai dizer: a palavra missão significa incumbência, encargo. Ou seja, qualquer pessoa, irmãos, que recebe de Deus uma missão, um algo para fazer, nós, quando nós estamos na presença de Deus, todos nós, irmãos, somos um missionário. Uns com a missão talvez de pregar no púlpito, o outro de pregar na praça, o outro talvez de cantar, aqueles no evangelismo pessoal, aquele no grupo de visita. Todos nós temos de Deus
uma incumbência ou um encargo. Ninguém foi chamado para ficar sentado no banco. Todos nós estamos incumbidos de uma missão. E eu quero crer que esta noite Deus vai te animar a entender que mesmo que o inimigo diga que não, mesmo que o inimigo diga que não dá, mesmo que o inimigo diga que você não serve para fazer nada na obra de Deus, só para sentar no banco, contribuir, dar glória a Deus e aleluia. E eu quero te dizer, Deus conta contigo para uma missão na terra, na obra dele. Deus conta contigo e por isso Jesus derramou o sangue dele na cruz. Você não foi colocado nesse lugar em vão. Deus tem projeto na tua vida e na minha, viu? Meus irmãos, o texto que fala sobre Jonas vai nos ensinar uma lição muito tremenda. Se eu fosse dar um tema aqui, talvez eu ia tematizar essa palavra que Deus colocou no meu coração debaixo do seguinte tema: fugindo das ocupações divinas. Porque nós estamos vivendo dias em que a igreja tem aglomerado críticos, e críticos de montão. Agora, para fazer a obra tem que procurar, irmão, igual agulha no palheiro. Você encontra 10, 20, 30 para criticar e para falar as dificuldades, os problemas que existem, mas não encontra 2, 3 para falar a solução para resolver o problema. Você encontra pouca gente para dizer, ó, vamos fazer assim que dá certo, vamos fazer desse jeito que dá certo, mas para criticar tem um monte. E é por isso que eu escolhi falar sobre Jonas. A Bíblia, irmãos, é clara quando ela diz que Deus chamou Jonas para uma obra específica, uma obra sobrenatural. Que obra é essa? Era sair da onde ele estava e ir para Nínive. Muito bom ir para Nínive pregar a palavra de Deus, porque Deus tinha um plano de salvação com aquele povo, estava no coração de Deus salvar aquela cidade. Mas a minha Bíblia diz que Jonas não se interessou em ir para Nínive, mas a Bíblia diz que Jonas fugiu para Tarsis. E eu, quando olhei essa passagem, eu fiquei um tanto quanto, irmãos, preocupado, porque eu vejo muita gente bater em Jonas, muita gente crucificando Jonas, mas eu vejo pouca gente olhando a situação de Nínive, quando Jonas foi chamado para pregar naquele lugar. Eu não sei se os irmãos têm ciência, mas os irmãos que gostam de estudar e conhecem a história bíblica, se você olhar para a cidade de Nínive, irmãos, você vai ver que ela era uma cidade conhecida como a cidade dos ladrões, terra que mata profeta. Nínive não era um lugar bom para crente nenhum pregar a palavra. Nínive não era um lugar receptível para o evangelho. Ninguém gostava de ir em Nínive, ninguém gostava de estar em Nínive falando do amor de Deus. Não, lógico que hoje muitas pessoas, irmãos, amam pregar a palavra. Se você fizer um convite e disser, se ele não quer visitar a nossa igreja, talvez nos Estados Unidos, ou talvez, agora se falar para ir para a Europa, não está querendo muito, porque Portugal está falido, então nem os profetas estão querendo ir lá, né? Acabou o dinheiro, então o povo não quer mais ir lá. Mas talvez se você chamar alguém para ir para determinado lugar, ele vai na hora. Mas se você chamar ele para ir para o Vale do Jequitinhonha, se você chamar para ir para a África, Malawi, etc., é muito difícil, porque a dificuldade é grande. A obra de Deus, irmãos, tem muitos obstáculos, mas ainda que eu ou você não faça, Deus vai levantar alguém para fazer a tua obra. Eu nunca vi uma igreja parar e fechar porque alguém diz, eu não contribuo mais nessa igreja, eu não venho mais nessa igreja, eu não gosto dessa igreja. Ele vai para outra, o outro vem para essa, e a obra de Deus vai embora. Não tem jeito, a obra não para. Jonas deu uma olhada, irmãos, e agora eu quero falar algo aqui que eu quero que os irmãos memorizem o que eu vou ministrar, para aquilo que Deus fala com ele. E a Bíblia não diz, sou eu que estou imaginando, porque o texto dá base para entender que isso aí que eu vou dizer pode ter acontecido com Jonas. Depois que Deus disse, Jonas, eu quero você em Nínive, talvez Jonas foi para casa e a cabeça de Jonas deu um curto-circuito. Talvez a cabeça de Jonas começou, irmão, meio que embaraçar os pensamentos, e Jonas começou a pensar, eu em Nínive, terra de ladrões, terra que assassina profetas, terra que não deixa um pregador do evangelho vivo? Não, eu não vou para Nínive não.
Agora, quem lê a Bíblia e vê Jonas fugindo, acha muito interessante falar que Jonas é um profeta fujão. Mas quando você olha para Nínive, irmãos, o lugar onde Deus mandou Jonas, você começa a entender que muitas das vezes existem coisas na nossa vida que dá um pouco de trabalho e dificuldade para a gente entender. Vamos tentar entender a cabeça desse profeta. A Bíblia diz assim: e Jonas, quando ouviu a palavra do Senhor, ao invés de ir para Nínive, ele desceu para pegar um navio para Tarsis. Só que antes dele pegar o navio para Tarsis, Jonas deu uma passadinha em Jope. Quando você vê a Bíblia dizer que Jonas desceu a Jope, você pode imaginar o porquê será que Jonas desvia de Nínive e passa em Jope. Quando eu olho para a cidade de Jope, uma cidade, irmão, portuária, bonita, uma cidade onde a visão era linda. Você queria ver um navio grande? Ia passear em Jope. Você queria embarcar para algum lugar? Descia para Jope. Você queria dar um passeio, conhecer outras terras? Descia para Jope. Lugar bonito, de uma visão panorâmica tremenda. E grandes navios ali saíam para diversos lugares do mundo. Então, por que Jonas decidiu então descer para aquele lugar? Porque muitas das vezes, irmãos, aquilo que Deus nos chama a fazer, aos nossos olhos, é coisa feia. Eu imagino que ele, pensando nos seus pensamentos: eu vou fazer um quê em Nínive? Eu vou morrer novo, eu não vou construir nada. Quando eu chegar ali, aquela cidade, todos os profetas que passou ali morreram. O histórico de Nínive é de assassino de profeta, e lá não morria de morte comum, ou talvez de morte que nós não entendemos ser comum, mas talvez um tiro, talvez uma facada, uma flechada. Não. Os irmãos vão ver ao longo desta palavra que quando o profeta ouvia dizer que Deus mandou ele para Nínive, irmãos, ele ficava doido, o sono fugia, ele não conseguia dormir, porque a Bíblia diz que quando o profeta chegava em Nínive, uma das primeiras coisas, pastor Levi Júnior, que eles faziam era vazar os olhos. O profeta não tinha direito de falar de Deus em Nínive. Os ninivitas tinham prazer, irmãos, de vazar os olhos dos profetas, mas isso para eles não era suficiente. A história diz que após cegar, eles também cortavam as orelhas, e após cortar as orelhas dos profetas, eles arrancavam o nariz dele. Só que isso para eles não era suficiente. Ali, irmãos, a morte dos profetas era uma coisa terrível. A história diz que após arrancar os olhos, furar, cortar as orelhas, arrancar os narizes, eles cortavam as duas mãos. E quando o profeta estava sem mãos, eles cortavam os dois pés. E depois pegava o pescoço dele, arrancava e empilhava a cabeça dos profetas como se fosse uma pirâmide. Você queria ir para Nínive? Você queria ir para Nínive? Você quer pregar lá em Nínive? Não, né? Nem eu, irmãos. Mas pelo menos uma coisa Deus vai nos ensinar essa noite: se nós não vamos, vamos ajudar quem vai. Se nós não vamos criticar quem foi. Se nós não vamos abrir o coração, a mente, o entendimento, para entender que muitos fazem o que nós não estamos fazendo. Aleluia. A hora não é de bater, irmãos, a hora é de passar o bálsamo. A hora não é de magoar, de entristecer. A hora é de estender a mão e dizer: eu vou te ajudar, eu vou segurar a corda, nem que for no joelho. Aleluia. É muito bom, irmãos, criticar. Vai lá no lugar dele, passa um dia lá, vai passear em Nínive. Hoje eu peguei a minha esposa, meio-dia e meio, e disse: meu amor, vamos almoçar fora. Todos esses dias viajando, pregando o mês inteiro, vamos dar uma voltinha. Quando eu via voltando para minha casa, que virei na praça, no centro de Limeira, a minha esposa disse: olha, coitado, uma chuvinha, um chuvisqueiro, um frio, e um homem deitado debaixo de uma marquise, num degrau como esse, não cabia ele, com um cobertor velho, todo sujo. A minha esposa disse: coitado, mas olha ali. E eu brinquei com ela, eu falei: que situação. Mas ali ele não vai pagar aluguel, e só despeja ele amanhã, quando
a loja abrir a porta, né? Ele vai estar tranquilo, ali é onde ninguém mexe com ele, é o lugar dele. Mas o meu coração por dentro, irmão, doeu, porque eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ir para a igreja com 13 anos de idade, ver a minha mãe católica roxa entregar a vida para Jesus e não ter um vestido para ir no culto, abandonar com o tempo a fé, porque não tinha roupa para estar no meio dos crentes. Aquela época era a época que crente só usava roupa comprida mesmo, não era como hoje, mas ela não tinha condição de comprar, uma luta ferrenha. E eu, olhando aquela situação, disse: meu Deus, quantas pessoas abandonadas, largadas, e nós não temos coragem de ir para Nínive. Nínive fala de lugar difícil. Enquanto nós estamos passeando no shopping, enquanto nós estamos comendo, bebendo, os filhos debaixo da bênção, eu vou pregar algumas verdades que precisam ser ditas, irmãos. Há muita pessoa morrendo no campo missionário. Pastor, mas eu não posso ir. Não tem problema, não critica quem vai e abençoa, dizima, contribui. Abra o teu coração para a obra de Deus. Irmãos, depois que eu descobri o caminho da bênção, eu nunca mais me vi em situação adversa, porque Jesus cuidou de mim, Jesus guardou a minha vida, meus filhos. Eu não posso reclamar. Eu não sei, irmão, o que é gastar com farmácia com meus filhos. Quanto tempo depois que eu descobri o caminho da bênção. Se você não pode fazer, não critica, porque Nínive é lugar de poucos profetas, viu? E tem muita gente em Nínive por causa da nossa vida. Tem muita gente lá. Irmãos, deixa eu correr um pouquinho, que a hora voa, é muito rápido. Quando eu olho para Jonas, eu entendo Jonas. Eu entendo Jonas pensando consigo mesmo. Eu investiguei, e o último profeta que foi para lá, que morte terrível. Furaram os olhos dele, arrancaram o nariz deles, acabaram com eles, cortaram o pescoço, arrancaram as orelhas, empilharam as cabeças. Aí ele deu uma olhadinha, irmão, Jope, um lugar bonito, os navios chegando e saindo. Ele tirou o foco da visão de Deus e olhou para Jope. Quando ele desce em Jope, que ele dá uma olhada, estava lá estacionado um grande navio partindo para Tarsis. Meus irmãos, por que Jonas queria ir para Tarsis? Por que Jonas embarcou para Tarsis? Porque, segundo a história, o navio que saía de Jope para Tarsis gastava em média 6 meses navegando, irmão, para chegar em Tarsis, e mais 6 meses para voltar a Jope. Alguns daquela época diziam que Tarsis era a cidade conhecida como fim do mundo. Alguém ia para Tarsis, o parente dizia: você vai para o fim do mundo? Alguém embarcava para Tarsis, o parente dizia: você não volta mais, você vai para o fim do mundo. E Jonas, sabendo disto, e sabendo que em 40 dias Deus ia acabar com Nínive, diz a Bíblia, pegou um navio rumo a Tarsis. Só que Jonas não tinha na tua mente um conhecimento talvez profundo, não imaginava que o homem chamado, o obreiro, o crente, irmão, ainda que fuja para o fim do mundo, Deus vai ao encontro dele. Deus vai ao teu encontro. Deus vai ao encontro da tua chamada. Deus não vai abrir mão de você. Aonde eu e você estiver, lá estará Deus para nos tomar pela mão e trazer para o caminho. Aleluia. Eu fico imaginando, irmãos, o coraçãozinho de Jonas tremendo. Conforme o navio ia deixando o porto, Jonas ia dizendo: vou viver pelo menos 6 meses. Vou viver pelo menos 6 meses de viagem. Porque se eu for para Nínive, eu morro amanhã. Mas eu vou ficar lá. Eu vou fugir para o fim do mundo. E a Bíblia, irmãos, alguns historiadores dizem que, segundo a história, lá em Tarsis, nunca ninguém tinha ouvido falar sobre o nome de Deus. Era uma terra esquecida. Era um lugar abandonado. Era um lugar onde nunca alguém tinha pregado o nosso Deus. Então Jonas disse: eu vou para lá. Lá eu me escondo. Quando eu voltar, Nínive já está destruída.
Nínive já está acabada. Só, irmãos, que o medo de Jonas tem fundamento. Imagine que quando o profeta colocava o pé dele em Nínive, eles tinham prazer em arrancar os olhos. Isso, irmãos, tem um simbolismo, um entendimento para nós hoje. Por que o inimigo cegava os profetas que pisavam em Nínive? Porque a vontade do diabo é que nós percamos a nossa visão da chamada de Deus para a nossa vida. A vontade do diabo é deixar eu e você cegos para não ver o que Deus está fazendo. Mas hoje já foi falado aqui, na hora da oferta, nós não estamos vendo muitas vezes, mas Deus está trabalhando em silêncio e no oculto. Aleluia. Deus quer tampar a tua visão para não ver o amor dele pela tua vida, pela vida dos teus filhos, pela vida da tua família. Deus quer tirar a tua visão do reino, da igreja, da obra, porque a vontade do inimigo é que Deus não te permita ver as grandezas que ele tem para você. Aleluia. Mas o diabo não está contente só em te cegar, ele também quer arrancar fora as tuas orelhas. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. O diabo não quer crente com o ouvido aguçado, irmão. E o que tem de crente aí, irmão, com o ouvido tapado, o que tem de crente com o ouvido fechado, não ouve mais a palavra, não ouve conselho, não ouve pastor, não ouve ninguém. Outra coisa, irmão, o Espírito está me dizendo aqui. Sabe que eu ando pregando por aí muito. Eles falam que eu sou pregador do reteté, né? Do fogo. Mas eu nunca vi também fogo sem lenha. Tem crente hoje que só quer ouvir, irmão, mensagem encomendada desses pregadores de 3 contos que tem por aí, né? Você chama o de 3 contos, joga ele no púlpito, ele dá uns pulinhos, tal, joga um chavãozinho, receba, tome aí, está todo mundo pulando. Mas o Senhor está me dizendo, vai abrir o teu ouvido para que você ouça o que Ele tem de grande para a eternidade, que Ele escreveu o teu nome lá, e de lá ninguém vai apagar. Eu não sei se hoje você chegou aqui com pouca perspectiva de visão. Eu não sei como está o teu ouvido, mas Deus manda eu te dizer, você vai enxergar coisa grande, mulher de Deus, homem de Deus, obreiro. Você vai enxergar coisa que só obreiro chamado enxerga. Rabia labachúria. Se Satanás pensava que ia cegar a igreja de Jesus, está enganado. Deus tem propósito na nossa vida. Abaixei. Os planos do inimigo nunca tiveram êxito quando ele se levantou contra o povo de Jeová. Ah, vamos arrancar o olho, vamos tirar as orelhas, mas vamos arrancar os narizes também. Isso tem um significado. Sabe por que eles lá em Nínive não queriam o profeta com nariz? Nariz, irmão, fala do cheiro, do olfato. A Bíblia diz lá em Gênesis no capítulo 8, na altura do versículo de número 22, 21, 22, que o bom cheiro de tudo aquilo que Deus tinha cheirado antes do dilúvio, e tinha cheirado as narinas de Deus, cheirou como um perfume suave. E Deus, quando cheirou a terra após o dilúvio, que viu que ele tinha acabado com todas as mazelas, o Senhor falou, nunca mais destruirei a terra. O povo de Nínive não quer que eu e você sinta o cheiro do pecado, porque quando a gente não percebe o pecado, irmão, a gente entra para o meio. Quando a gente não percebe o pecado, tudo para a gente pode. Quando a gente não percebe o pecado, tudo é possível. Aquele que vive sem ter percepção do cheiro do pecado. Pode celular na igreja, pode internet no culto, pode mascar chiclete o culto inteiro na presença de Jesus. Já perdeu, irmão, a sensibilidade. O culto é 2 horas e o camarada, o irmão sai de casa e vai para a igreja e ainda diz, vamos ver hoje o que Deus tem para mim. Deus tem para você o que Ele tem, irmão, durante toda a vida do homem na terra. Palavra, vida eterna. E Ele quer te dizer o seguinte, abra o olho enquanto é tempo, abra o ouvido para ouvir enquanto é tempo. Sinta o cheiro do mal enquanto você não entra por ele, porque o projeto de Deus contigo é grande. Irmãos, eu fico maravilhado em ver que ainda existe, aleluia, crente que vem no culto para adorar a Deus. Porque nós estamos vivendo, irmão, olha, uma época difícil.
Tem crente que vem no culto para ver pregador, para ver cantor. Tem crente que vem no culto para ver defeito, para ver problema. Jonas só viu problema em Nínive, mas Deus viu alma em Nínive. Deus viu pessoas em Nínive precisando de um milagre. Jesus te ama. Ninguém vai arrancar os teus olhos. Jesus te ama. Ninguém vai arrancar os teus ouvidos. Jesus te ama. Você nunca vai perder o olfato para distinguir o pecado. Jesus te ama. Ninguém vai cortar as tuas mãos. Está cheio de profeta com a mão cortada. Pastor, o que quer dizer isso? Mão cortada é aquele crente, irmão, aquele profeta, aquele que Deus chamou e ele não faz nada. Mão fala de trabalho, de contribuição. Ah, eu não posso contribuir, mas não pode limpar o banheiro da igreja. Ah, eu não posso contribuir, mas não pode ir no mutirão. Ele nunca pode nada. É o profeta, o crente da mão cortada. Irmão, eu dei um glória a Deus tão grande o dia que o Espírito Santo falou para mim assim, ó: prega o que eu te revelar e não esquenta com outras coisas não. Só não prega heresia e nem nada de você mesmo. Prega o que eu te revelar, eu me responsabilizo pelo resto. Mais, eu quero te dizer hoje Deus vai devolver mão abençoada. O inimigo cortou, tirou a tua alegria em contribuir. O inimigo não queria te ver trabalhando, mas você vai sair daqui hoje abençoado, abençoada, e a bênção de Deus vai chegar na tua casa. A bênção de Deus vai atingir os teus filhos, vai atingir a tua família. A bênção de Deus vai tomar conta do teu lar. Você foi chamado para vencer. Deus tem um projeto missionário com o mundo todo, mas conta comigo e com você. Aleluia. Irmãos, era para nós dar 1000 glória a Deus e 1000 aleluia. Sabe por quê? Deus não precisa de nós para nada. Você sabia que se nós pegar a pastinha, a bolsinha, a Bíblia, o celular, o tablet, pôr tudo na sacola e ir embora, e nunca mais pisar aqui, para Deus não vai mudar nada? Você sabia disso? Que é uma triste realidade, pastor Juninho. Agora, eu e você, irmãos, precisamos dele. Se ele resolver, não é pesar a mão como muitos pregadores pregam, não. Que Deus pesa a mão. Deus não pesa a mão em ninguém, irmão. Porque se ele pesar a mão em você e em mim, nós não aguentamos um minuto o peso da mão de Deus. Ele só tira. Ele só tira. Deus não pesou a mão em Jonas. Ele soprou. A tempestade resolveu tudo. Não tem negócio de Deus pesar a mão não, irmão. Nós, se abandonar Deus, Ele continua sendo Deus. Se abandonar a igreja continua sendo igreja de Deus. Agora, se Deus parar um minuto com a proteção que Ele tem para com a nossa vida, ai de nós. Eu fico maravilhado de ver, irmãos, o mundo está de ponta cabeça. É raro você ouvir. Acontece, mas é muito raro. E olha que tem crente no mundo. Morreu um crente metralhado. Morreu um crente esquartejado. O crente está dormindo debaixo da marquise, está passando fome. Crente fiel, membro de uma igreja, ou essa ou outra, que tem vida com Deus, que acredita no Deus que chamou ele. Não, Senhor, Deus cuida. Foi por isso que Deus disse para Jonas: vai para lá, Jonas. Ninguém vai arrancar a tua visão, ninguém vai arrancar a tua audição, ninguém vai arrancar o teu olfato, ninguém vai impedir você de falar, ninguém vai impedir você de trabalhar. Só que eles gostavam de cortar o pé também dos profetas, irmão. Porque, irmão, você quer ver coisa dura? É profeta sem pé. Pastor, e tem. No sentido espiritual da palavra, tem profeta de monte com o pé cortado. Pé na Bíblia fala de santidade, mas pé também fala de passo, de caminho. Nós não temos como andar sem os pés. E eles gostavam de cortar também os pés dos profetas. Jonas estava com esse medo. Mas Deus essa noite está dizendo: meu filho, se eu te chamei, se eu te mandei, não pasme, não te espante, não te assombre. Eu sou teu Deus, te tomo pela mão direita e te ajudo. Você vai chegar, você vai ser abençoado. E tem mais, irmão. Enquanto o diabo está querendo mexer na tua santidade, Deus está dizendo: seja como a garça. A garça, irmão, é branquinha, que é uma benção. Anda na lama, mas tem as pernas compridas e não se suja.
A garça anda no meio da lama, mas é branquinha. Lá perto da tua casa tem, mas com você não. Lá no teu trabalho tem, mas com você não. Lá no teu bairro tem, mas com você não. Até na igreja tem. Crente do pé, irmão, cortado, mas com você não. Com você não. Com você Deus tem um tratado diferente. Abra o teu ouvido esta noite, ouça o que Deus está falando. Ouça o que Deus tem para a tua vida. Eu venho com a palavra ungida de Deus para te dizer em toda a autoridade que o Espírito Santo me dá: ninguém vai assassinar você, profeta de Deus. Profeta de Deus, profeta de Deus, profeta de Deus, profeta de Deus. Ainda que ninguém veja, mas Deus vê em você um profeta dele. Aleluia. Nós precisamos acabar. Ou como eu queria, irmãos, que alguém se colocasse no lugar de Jonas, pelo menos um pouquinho. Que alguém se colocasse no lugar dele para entender. Eu vou até fechar aqui que o tempo não vai permitir nós ir muito longe, eu quero parar já. Mas se coloca no lugar de Jonas. Eu vou fazer o que em Nínive? Povo ruim, não se converteu até hoje. Todos os profetas que foi lá morreu. Tem cabeça de profeta empilhada igual a pirâmide lá em Nínive. Eu não vou. Eu vou dar uma passeada. E pegou um navio para Tarsis para fugir da presença de Deus. E quando Jonas estava no meio do caminho, eu já estou terminando, a Bíblia diz que Deus mandou um vento. E no meio daquele vento, irmãos, Jonas correu para o porão do navio. Você sabe por quê? Todos, irmãos, sem exceção, que ouve o chamado de Deus para ir para cá e vai para lá, a tendência é só descer. Primeiro desceu para Jope. Aí na hora que a coisa apertou, desceu para o porão do navio. E lá no porão do navio foi a segunda descida de Jonas. Ele falou: aqui ninguém me acha, aqui ninguém me encontra, aqui eu estou tranquilo. Aí diz a minha Bíblia que o mestre do navio desceu até o porão. Aleluia. E quando chegou no porão, deparou com Jonas dormindo. E ele diz: dormente, o que fazes aqui? Porão não é lugar de homem de Deus. Porão não é lugar de mulher de Deus. Porão não é lugar de crente fiel. Porão não é lugar de crente que está aguardando de Deus uma resposta. Se o diabo tentou te jogar no porão em qualquer área da vida, seja na área espiritual, seja na material, seja na área conjugal, porque tem crente, irmão, que na área conjugal vive um porão terrível, tudo escuro, não vê mais saída, está difícil. E a vida espiritual dele? Está lá escondido, ninguém vê, ninguém sabe. Cadê ele? E os filhos? E a vida material? Como eu vou contribuir, pastor? Como eu vou fazer a obra de Deus? Olha como eu estou no porão. Ninguém me vê, ninguém me encontra, ninguém quer saber de mim. Ninguém me dá oportunidade, ninguém acredita mais na minha palavra. Eu sou um zero à esquerda, não adianta. Ninguém realmente, irmão, vai atrás da gente quando a gente está no porão, viu? Talvez você está aqui aborrecido, aborrecida. Eu não te conheço, não sei a tua situação, e talvez você até está pensando assim: ele diz isso porque não está no meu lugar. Ele diz isso porque não sabe como é a minha vida. Ele diz isso porque não conhece o meu marido. Ele diz isso porque não conhece a minha esposa. Ele diz isso porque não conhece os meus filhos. Se eu soubesse e conhecesse, aí eu ia falar para você, olhando no teu olho e dizer: Deus está mandando eu dizer, é para você. Com certeza eu faria isso. Mas como eu não sei, eu vou falar o que o Espírito está me mandando. Quando homem nenhum te enxergar, quando ninguém te encontrar, aquele mestre que encontrou Jonas é o símbolo do Espírito Santo. Quando o crente está no porão, esperando a morte chegar, o Espírito desce, irmão, lá, toma pela mão e pega ele, levanta,
traz de volta para sentar, irmão, aonde assenta os príncipes desta terra. Esta é a promessa de Deus para a tua vida, esta é a promessa de Deus para esta igreja. E se você crê, se coloca de pé para nós encerrar agora, em cima da hora. Hoje Deus me trouxe com a palavra de vitória para profetizar na tua vida. Ainda que ninguém creia, ainda que nesta igreja creia, ainda que só eu creia, eu preciso pregar o que Deus está mandando. Deus envia o Espírito Santo para te tomar pela mão. Seja qual for o teu problema, Deus vai te tomar pela mão, te arrancar do porão e colocar você de volta no lugar que Ele eu posso sentir, irmãos, a derrota do inferno, porque achava que você não saía dessa. Eu posso sentir a derrota do inimigo, porque achava que você ia sair como entrou. Mas Deus está me dizendo: o que fazes aí dormente? Eu não te quero aqui, levanta. Urabacai, chorema. A segunda queda de Jonas levou Jonas para o porão. Já vou encerrar agora. Mas diz a minha Bíblia que quando ele recebe a ordem do mestre do navio, eles lançam sorte. E aí Jonas dá a terceira e última queda do seu ministério. Diz a Bíblia que ele desceu a terceira vez, foi jogado ao mar e desceu ao fundo do mar no ventre do grande peixe, que alguns dizem ser a baleia, mas alguns historiadores dizem que não é a baleia, é um peixe grande. Vamos ficar com a baleia, que é o maior que nós conhecemos. Mas eu aprendo uma grande lição na vida de Jonas. Lógico que nós íamos muito mais longe, mas como precisamos parar, eu quero transmitir para você o que Deus colocou no meu coração. Fora da vontade de Deus, para baixo. Dentro da vontade de Deus, para cima. Diante da visão dos homens, morte. Diante da visão de Deus, restauração e vida eterna. Visão do homem, viagem para o fim do mundo, vai se esconder de todos. Visão de Deus, te trago para o lugar onde eu queria que você estivesse. A minha Bíblia diz, irmãos, que Deus pega Jonas lá embaixo. O peixe lança ele em um determinado local, que não era Nínive, porque Nínive não tinha praia. E Jonas caminha e chega até o destino da vontade de Deus. O que acontece lá? Aonde cortavam a orelha, aonde furavam olhos, aonde arrancava nariz, aonde calava-se a boca dos profetas, cortava-se as mãos, aonde arrancava-se os pés. Deus levou Jonas. Jonas pregou a palavra e toda uma cidade se arrependeu. O diabo pensa que acabou com você, mas seu vizinho está esperando só um amém da tua parte. O diabo pensa que você não sai dessa, mas você ainda tem aí, viu, condição e força de fazer muito no lugar onde você mora. Com a permissão do pastor Levi Júnior, eu senti de Deus e quero orar pela tua vida. Pastor, não é aquele culto do reteté, não. Isto é um culto, irmão, de um avivamento que vem de dentro para fora. Isso é um culto de conscientização. Eu quero orar por você em 2 minutos e eu encerro. Por que o senhor quer orar, pastor? Por aquele crente que falava língua e colocaram as línguas dele no porão. É batizado, mas não fala em língua estranha. Por aquele crente que tinha um desejo de contribuir, mas uma palavra, irmão, uma seta quebrou, irmão, o vínculo que você tinha com Deus. Ah, não contribui por isso. Irmãos, não olhe para este lado. Olhe para as bênçãos que você está deixando de receber. Eu quero orar pela tua vida correndo. Se tiver alguém, sai do teu lugar. Eu não sei qual é o porão que você se encontra, mas Deus me faz dizer para você hoje, a palavra de Deus é essa: vou tirar esta mulher do porão, este homem do porão, e vou colocar aonde eu escolhi para ele, e ela está no centro da minha palavra. Urabacai, venha, eu quero orar pela tua vida. Não demore, irmão.
Não espere vir 2, 3 para a vergonha ir embora. Não fique com vergonha, você está na casa do Pai. Aqui não é outro lugar senão a casa do Mestre. Jesus, o Espírito Santo sopra, e João escreve no capítulo 10 e no versículo 9, Jesus dizendo: eu sou a porta. Se você entrar, coloca um se. Não é obrigado, mas se você entrar, vai entrar e sair, e vai encontrar pastagem. Ou seja, se você entrou pela porta chamada Jesus, teu lugar não é no porão. Eu quero abençoar a tua vida hoje. Lá baixar, são só esses, eu quero orar por você. Pastor, lá no meu trabalho é um porão tremendo. Parece que eu estou fugindo da vontade de Deus. Deus vai te tirar e vai colocar no tempo dele, no lugar que ele determinou para a tua vida. Venha, 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 eu quero orar por você. Estenda a mão aqui, você que está aí, não veio, os obreiros, com a permissão do pastor Levi Júnior. Se tiver alguém afastado dos caminhos do Senhor, alguém que passou por um porão, por uma dificuldade muito grande, se o escuro da vida pegou você, é a noite. Espírito de Deus, está aqui a tua igreja. Pai, se a tua palavra é a verdade, se o Senhor está neste lugar, eu profetizo sobre a vida da tua filha. Pai, eu não sei, não conheço, mas traz de volta lá a sua um vaso novo. Sinta o algo de Deus sobre a tua vida, filha. Que o Espírito possa te renovar agora, e tu possa saber que Deus está com a mão estendida em tua direção e te tirando do porão. Pai, a tua igreja, a tua palavra foi pregada. Urai te face, lemai, uribiachuri bicanda lai. Oh Jesus, eu sinto a tua presença. Ninguém vai cegar a tua filha, ninguém vai impedir ela de caminhar, porque tu és o Deus que guia os nossos passos. Ei, calamai, receba algo novo para a tua vida, irmã, neste lugar. Que o Espírito de Deus possa te confortar, e tu venha saber que enquanto Deus estiver no teu barco, Ele não vai afundar. A vitória é tua pelo poder da palavra. Pai, em nome de Jesus, está aqui a tua filha. Pai, toma conta. Urabacai, uremanda lai. Espírito, me rendo a ti. Trabalha em mim como um oleiro. sinta a presença do Espírito Santo. Pai, está aqui a tua igreja. Pai, o culto é de missões, a obra está sendo feita. Está aqui o teu filho, esse jovem. Ninguém vai tirar a tua visão, filho, do reino de Deus. Ninguém vai tampar o teu ouvido para tu não ouvir o que Deus quer falar contigo. Você vai estar de olho aberto quando vê o livramento de Deus na tua vida, o trabalhar do Espírito Santo sobre a tua vida. Você crê no milagre? Fecha o teu olho, levanta a tua mão, quero abençoar a tua vida. Pai da Baxé, é teu filho, Pai. Sai do porão, jovem, esta noite, para sentar aonde sentam os príncipes desta terra. Há tempo para tu ser abençoado. Urebacai, tem que alamar. Uriabaxere me canta. Vaso novo. Canta, igreja, adora o nome do Senhor. Oh, lepachúria. Receba aí no teu lugar, aonde você estiver, unção para caminhar esta semana. Que Deus abra a tua visão, que Deus abra o teu coração, que Deus
Deus faça como essas pessoas, abra o teu entendimento e tu possa caminhar vitoriosa na terra, vitorioso, porque foi para isso que Deus te chamou.